E se eu te dissesse que o que você devia temer é uma vida que nunca foi realmente vivida, que a sua ansiedade, a sua pressa e até o seu sofrimento podem ser o resultado de uma alma que se perdeu em desejos, em distrações, em ilusões? Sêneca, um dos maiores sábios da história, já dizia: enquanto não dominarmos a nós mesmos, seremos escravos, mesmo que o mundo nos chame de livres. Hoje, você vai descobrir os maiores ensinamentos que podem transformar a forma como você vive. Pensa e sente o tempo passando. Mas prepare-se. Essas verdades não confortam, elas despertam. Já se inscreva no canal e deixe seu curtir. Acordamos todos os dias acreditando que ainda há tempo. Tempo para começar aquele projeto, para dizer àquela pessoa o que sentimos, para mudar de caminho, para viver com mais verdade. Mas o tempo, como dizia Sêneca, é o recurso mais valioso que temos, e também o mais desperdiçado. Em sua obra, Da Brevidade da Vida, Sêneca nos confronta com uma verdade desconfortável. A vida não é curta. O problema não está na quantidade de anos que temos, mas em como escolhemos vivê-los. Ele afirma: a vida é suficientemente longa e foi generosamente concedida para a realização das maiores coisas, se ela for toda bem investida. Mas nós não a investimos. Nós a gastamos, e muitas vezes de forma irresponsável. Quantas horas do seu dia são vividas no automático? Quantos minutos são entregues a distrações vazias, a preocupações futuras que talvez nunca se realizem, a lembranças amargas que já deveriam ter sido deixadas para trás? Sêneca observa que muitas pessoas vivem como se fossem eternamente provisórias. Trabalham como se jamais fossem morrer e morrem sem nunca ter realmente vivido. Estão sempre adiando a vida real para depois. Vou descansar quando tiver mais dinheiro. Vou fazer o que amo quando tiver mais tempo. Vou me reconectar com quem amo quando tudo estiver resolvido. Mas a verdade é que o tempo não espera por ninguém. Somos extremamente cautelosos com nosso dinheiro. Não deixamos qualquer um mexer na nossa conta bancária. Mas quando se trata do tempo, esse bem infinitamente mais precioso, nós o deixamos escorrer pelos dedos sem questionar. Entregamos horas a compromissos que não nos dizem nada, a conversas vazias, a rotinas que nos consomem e não nos transformam. Sêneca nos convida a uma mudança radical. Parar de apenas existir e começar a viver com intenção. Viver não é simplesmente respirar, pagar contas, responder mensagens e assistir séries até dormir. Viver é estar presente, é fazer escolhas conscientes, é colocar significado em cada gesto, por menor que pareça. A vida se torna curta quando você a enche de coisas que não importam. Mas se você aprende a focar no que tem valor real, nos seus princípios, nos seus afetos verdadeiros, no seu crescimento interior, então mesmo uma vida simples, sem luxos, pode se tornar imensa, em profundidade. Pense em quantos dias você já viveu que não deixaram memória alguma. Dias que passaram como se nunca tivessem acontecido. Agora pense em um único dia que foi vivido intensamente, com propósito, emoção, verdade. Esses dias parecem ter um peso maior, como se fossem maiores do que 24 horas. Sêneca não está apenas nos chamando a refletir sobre o tempo, ele está nos pedindo para acordar, para parar de tratar a vida como um ensaio. O palco já está montado, as cortinas já se abriram, e o espetáculo principal está acontecendo agora. Você está vivendo a vida que gostaria de lembrar quando olhar para trás? Não espere por uma crise para perceber o que realmente importa. Não espere perder para valorizar. Não espere a aposentadoria, a estabilidade ou o momento ideal. O tempo ideal é agora. Sempre foi. A vida não é curta. Nós é que a encurtamos um dia de cada vez quando deixamos de viver com verdade. A verdadeira riqueza está em precisar de pouco. Uma reflexão inspirada em Sêneca. Vivemos em um mundo onde a riqueza é medida por números. O saldo bancário, o tamanho da casa, a marca do carro, as roupas no armário.
Somos bombardeados todos os dias com mensagens que nos dizem: você só será feliz quando tiver mais. Mais dinheiro, mais status, mais coisas. Mas Sêneca, filósofo romano e mestre do estoicismo, nos oferece um caminho totalmente oposto. Em suas cartas a Lucílio, ele afirma com firmeza: é rico quem se contenta com pouco. Pode parecer contraditório aos olhos da sociedade moderna, mas a mensagem é clara. A verdadeira riqueza não está em ter muito, e sim em precisar de pouco. O homem que tem menos desejos é mais livre do que aquele que está constantemente correndo atrás de mais. E pare para pensar. Quantas vezes você já disse a si mesmo: só mais isso e eu estarei satisfeito. Só mais uma promoção. Só mais um aparelho novo. Só mais uma viagem. Mas assim que conquista, o vazio volta. O desejo nunca se preenche por completo. Ele apenas muda de forma. Sêneca nos alerta sobre isso com sabedoria. A busca incessante por riqueza, luxo e acúmulo é uma prisão disfarçada de liberdade. Quanto mais temos a perder. Mais nos preocupamos, mais nos ocupamos, mais nos distanciamos da essência da vida. O homem simples, que sabe valorizar o que tem, é incomparavelmente mais rico do que o milionário angustiado que nunca tem o suficiente. Porque o primeiro vive com leveza, enquanto o segundo vive em constante tensão. A verdadeira liberdade financeira para Sêneca não está em ter milhões, mas em não depender deles para ser feliz. Quem é escravo de seus desejos é pobre, ainda que possua tudo. Isso não significa que devemos rejeitar o dinheiro, o conforto ou os bens materiais. Sêneca era um homem rico, mas nunca deixou que a riqueza dominasse sua mente. O segredo é a relação que temos com o que possuímos. Quando você aprende a viver bem com pouco, tudo o que vem a mais é um bônus, e não uma necessidade. Hoje, somos levados a acreditar que felicidade e consumo caminham juntos. Mas a paz interior não está na última novidade tecnológica, nem no carro mais rápido, nem na casa maior. Ela está na capacidade de sentar em silêncio e sentir que nada está faltando. Está em saber que o essencial não é comprado. Paz, tempo, saúde, amor, propósito. Imagine como seria sua vida se você precisasse de menos para se sentir completo. Imagine a liberdade de acordar sem dívidas, sem ansiedade por status, sem a pressão de manter uma imagem. Isso é riqueza. Isso é poder real. No fundo, quanto menos você precisa, mais você tem. Porque o que sobra é liberdade, é tempo, é leveza, é gratidão. Sêneca nos ensina que o homem verdadeiramente sábio é aquele que transforma a sua mente em um lar, não o seu cofre. Porque quando você domina seus desejos, nada mais pode te dominar. E esse é o tipo de riqueza que nenhum ladrão pode tirar, que não depende da economia, do governo nem da sorte. É uma riqueza interna, invencível. Então pergunte-se: o que você realmente precisa para viver bem? Talvez você descubra que já tem o suficiente, e que o segredo nunca foi acumular mais, mas sim se libertar do que nunca precisou. A sorte favorece a mente preparada. Um convite à disciplina. Não à espera. Quantas vezes você já olhou para alguém bem-sucedido e pensou: esse cara teve sorte. Sorte por estar no lugar certo. Sorte por conhecer as pessoas certas. Sorte por ter nascido na hora certa. Mas o que poucos percebem, e o que Sêneca nos alerta com firmeza, é que a sorte, na verdade, não é o ponto de partida. É o resultado final de preparação constante. Em suas cartas a Lucílio, Sêneca escreve: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ou seja, sorte não é um milagre, é uma consequência. A questão não é se a oportunidade vai aparecer, porque cedo ou tarde ela aparece. A questão é: você vai estar pronto quando ela vier? Essa é uma das reflexões mais importantes para qualquer pessoa que deseja crescer, evoluir ou realizar algo significativo. Vivemos em uma época onde muitos esperam.
Esperam o momento certo, o reconhecimento, o sinal, a motivação. Esperam a sorte bater na porta. Mas o que Sêneca nos ensina é que a sorte só visita quem está ocupado se preparando. Não adianta encontrar a chance da sua vida se você não estiver preparado para agarrá-la. Imagine dois atletas. Um treina todos os dias em silêncio, mesmo quando não há competições marcadas. O outro só se anima quando tem público, quando sente que vai aparecer. Agora imagine que surge uma chance repentina, uma vaga na equipe principal. Quem será escolhido? Aquele que já estava pronto. Não por sorte, mas por disciplina. Sêneca sabia disso. Ele era um filósofo, mas também um político e conselheiro do imperador. Ele entendia que a vida é feita de janelas que se abrem rapidamente e que só os vigilantes, os preparados, conseguem atravessá-las antes que se fechem. Então a pergunta que ele nos deixa é: você está se preparando para a oportunidade que ainda não chegou? Ou você está esperando que tudo se alinhe para só então começar a se mover? Esse ensinamento é poderoso porque nos devolve a responsabilidade. Ele tira o foco das circunstâncias e coloca o foco no esforço. Você não controla quando uma porta vai se abrir, mas controla se estará pronto para atravessá-la. Você não decide quando alguém vai te notar, mas decide se vai estar com o trabalho feito, com o conhecimento afiado, com a confiança construída. Na prática, isso significa estudar mesmo quando não há provas, treinar mesmo quando não há competição, trabalhar nos seus projetos mesmo quando ninguém está olhando, porque o reconhecimento virá, mas só fará sentido se você tiver feito o dever de casa. A maioria das pessoas quer colheita sem plantio, quer aplauso sem preparação, quer sorte sem esforço. Mas a vida não funciona assim. Você atrai a sorte quando age como se ela nunca fosse chegar. E então, quando ela chega, você sorri, mas não se surpreende. Porque no fundo, você sabia que ela só visita os que já estavam prontos. Então, hoje, olhe para o que deseja conquistar e se pergunte: se a oportunidade surgisse agora, eu estaria pronto? Se a resposta for não, ótimo. Agora você tem uma missão, e se for sim, continue, porque é só questão de tempo até a sorte te encontrar. A maior escravidão é a escravidão dos desejos. Liberdade não é fazer tudo, é precisar de pouco. Vivemos em uma era que nos ensina, desde cedo, que a liberdade está em fazer o que quiser, comprar o que quiser, ir para onde quiser. Mas Sêneca nos convida a refletir de forma radicalmente diferente. Ele afirma que a verdadeira liberdade não está em satisfazer todos os desejos, mas sim em dominar o desejo em si. Enquanto desejarmos, seremos escravos. Esse é o oitavo ensinamento de Sêneca, um ensinamento desconfortável, porque ele nos obriga a olhar para dentro. Vivemos numa sociedade obcecada por mais status, mais conforto, mais validação, mais prazer imediato. Mas cada desejo que você não domina, te domina. Sêneca dizia que o homem mais livre não é o que tem tudo, é o que precisa de pouco, porque o que deseja menos, teme menos, sofre menos, depende menos. Quem precisa de muitas coisas para ser feliz, nunca está realmente em paz. Ele se torna escravo das circunstâncias, do sucesso, da aceitação dos outros, do consumo constante, da comparação silenciosa com a vida alheia. Você já parou para pensar quantas decisões toma por impulso de desejo e não por consciência? Quantas vezes você compra, fala, reage, corre atrás de algo não porque é necessário, mas porque seu ego pediu? E depois vem o vazio. É como uma sede que nunca sacia. Você conquista, mas logo quer mais. Você recebe elogios, mas precisa de outros. Você compra um celular novo, e daqui a 3 meses ele já parece velho. Sêneca nos convida a romper esse ciclo. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade começa quando você para de precisar e começa a escolher. Quando você passa a dominar.
seus impulsos, e não ser arrastado por eles. Quando você olha para tudo o que o mundo te oferece e diz: eu posso, mas não preciso. Essa é a diferença entre liberdade e ilusão. A ilusão te faz correr atrás de tudo, achando que vai encontrar paz no final. A liberdade te permite olhar ao redor e perceber: eu já tenho tudo o que importa. Isso não significa se tornar um monge, abandonar tudo ou viver na escassez. Significa desenvolver uma fortaleza interior que não desmorona diante da tentação, da inveja ou da necessidade de aprovação. Sêneca via a mente do homem como uma casa. Se ela estiver cheia de desejos desgovernados, será uma casa agitada, caótica, barulhenta. Mas se estiver limpa, silenciosa, centrada, será um lar, um refúgio, um templo. Então, a pergunta que ele nos deixa é: você é livre? Ou apenas acha que é? Você decide o que quer, ou o que quer decide por você? Liberdade não é seguir todos os impulsos. É ter força para dizer não, inclusive para si mesmo. É ter clareza para saber o que realmente vale a pena. É ser dono da própria mente, e não escravo dos próprios desejos. Esse é o convite de Sêneca. Troque o excesso por equilíbrio, a pressa por presença, o desejo por contentamento. E aí sim, você descobrirá o que é ser verdadeiramente livre. Não é a morte que devemos temer, mas uma vida que não foi vivida. O chamado para viver com coragem e propósito à morte. Um tema que evitamos. Um pensamento que empurramos para o canto da mente, como se, ignorando, ela fosse esquecer de vir. Mas Sêneca, com a coragem dos grandes pensadores estoicos, nos obriga a encará-la. E mais do que isso, ele nos convida a redefinir o medo que sentimos. Não é a morte que devemos temer, mas sim uma vida que não foi realmente vivida. Esse é o 9º ensinamento, e talvez um dos mais poderosos. A maioria das pessoas vive com medo de morrer, e, ironicamente, esse medo acaba as impedindo de viver. Elas evitam riscos, adiam sonhos, engolem palavras, deixam de amar por medo de se machucar. Trabalham uma vida inteira num lugar que detestam, só para garantir uma segurança que no fundo nunca é garantida. Passam os dias sobrevivendo e não vivendo. Sêneca dizia: a morte está sempre à espreita. Não sabemos se ela virá amanhã ou daqui a 30 anos, mas sabemos que ela virá. E por isso mesmo, ela não deve ser um tabu. Deve ser um lembrete, lembrete de que o tempo é finito, de que cada manhã é um presente e cada noite pode ser a última, de que postergar o essencial é uma forma de suicídio parcelado, de que viver com medo da morte é como estar preso numa cela imaginária, quando a porta sempre esteve aberta. Sêneca não tinha pavor da morte. Ele se preparava para ela vivendo com intensidade, com virtude, com consciência. Porque, para ele, o verdadeiro fracasso não era morrer cedo. Era chegar ao fim da vida e perceber que ela passou em branco. Quantas pessoas chegam aos 60, 70, 80 anos e dizem: se eu pudesse voltar no tempo. Essa frase carrega uma dor silenciosa. A dor de quem não viveu a própria vida, viveu expectativas alheias, viveu no automático, viveu com medo, e Sêneca nos grita: não espere o fim para perceber que estava livre o tempo todo. Viver, para ele, não era fazer de tudo, nem buscar prazer a qualquer custo. Viver era agir com propósito, era buscar sabedoria, era cultivar a paz interior, era amar com verdade, aprender com profundidade e deixar um legado de virtude, ainda que silencioso. Ele dizia: apressa-te a viver bem, e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Em outras palavras, cada dia é uma chance de recomeçar, de se alinhar com o que importa, de abandonar o que esvazia e abraçar o que preenche, de se tornar alguém que, ao encarar a morte, possa dizer: eu vivi, eu fui inteiro, eu não deixei meu tempo escapar,
Porque, no final das contas, não é a morte que devemos temer. Ela virá de qualquer forma. Devemos temer passar por esta vida, como se não tivéssemos passado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu curtir. Até a próxima.